Graça e paz sobre a tua vida, mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos nossas vidas. Por isso, não podemos nos associar indevidamente. Paulo falando sobre isso na sua primeira carta aos Coríntios, isto lá no capítulo 5, do verso 9 ao 11, ele diz assim: Já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Refiro-me com isso não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso teríeis de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal ainda nem comais. O que nós precisamos entender? A questão não é cometer o pecado, a questão não é transgredir a vontade de Deus, não é viver segundo o pensamento natural. Não é fazermos escolhas que têm o intuito de nos preservar. Essa é a questão que a gente comete, nós pecamos, nós erramos, mas nós não podemos viver no pecado. Essa é a questão mais importante, ou seja, eu reconhecendo que alguma coisa é contrária à natureza de Deus, à natureza divina, eu devo abandonar e não praticar mais, ou seja, não permanecer. Eu me associo quando eu ando junto, quando eu concordo, quando eu faço a mesma coisa. Preciso entender que se alguém que diz irmão e eu me associo a ele, fazendo as mesmas coisas, andando da mesma maneira e não rejeitando o pecado, na realidade, qual o impacto que tem? De testemunho? Qual é o propósito da igreja? Nós precisamos entender essas coisas. Primeiro, nós não vivemos o reino de Deus na nossa individualidade, mas vivemos na comunhão uns com os outros, no associar uns com os outros, no fazer as coisas uns com os outros. E nós precisamos entender que igreja é essa união, essa assembleia, esse ajuntamento, é o associar uns com os outros. Se entendermos isso, compreendemos que a expressão do reino, o revelar o Pai ao mundo, manifestar Jesus Cristo, ele está no nosso andar junto, no sermos um, no pensarmos, no agirmos da mesma maneira. E quando nós associamos e fazemos as mesmas coisas, nós, na realidade, testemunhamos acerca disso. Acerca do pecado, do fermento que está na massa. Pois isto irá contaminar todos. Como purificar? É isso que Paulo fala, que nós não podemos nos associar, mas não devemos nem comer com quem faz tais coisas. A gente precisa entender que a comunhão ela é extremamente importante no processo de edificação e de crescimento. Nossos relacionamentos, eles devem expressar Deus, devem revelar Deus ao mundo. As nossas atitudes é para revelar Cristo. Nós não temos outra maneira de viver. Nós precisamos entender que o propósito da nossa vida é revelar Cristo ao mundo. E a gente revela Cristo quando nós vivemos como Ele, quando nós seguimos o seu modelo, quando nós, rejeitando as práticas, o pensamento, a forma de viver deste mundo, vivemos conforme a vontade de Deus, fazendo as obras que glorificam o seu nome. Isto é, não andando segundo o pensamento natural, não sendo egoísta, não sendo arrogante, não sendo hipócrita, não sendo religioso, mas praticando a compaixão, o amor, a misericórdia, a graça, a bondade, revelando na realidade o Senhor Jesus Cristo, por meio das nossas ações, nos nossos relacionamentos. É extremamente importante que a gente entenda que esse é o papel. Por isso nós somos chamados, o nosso chamado é para sermos santos e revelarmos o Pai ao mundo. E ao fazermos isso, nós conduziremos as pessoas não só ao conhecimento de Deus, mas a um processo de maturidade e de expressão de Deus através das nossas vidas. E ensinamos uns aos outros quando nós nos ofertamos.
quando nós entendemos que o sacrifício que fazemos é um sacrifício que traduz a oferta de Cristo em nosso favor. Por isso, Paulo escreve em Romanos que a gente deve ofertar os nossos membros a Deus. Por quê? Para experimentarmos da sua vontade, para vivermos a sua vontade e para revelá-lo ao mundo. A nossa oferta, quando nós fazemos a Deus, na realidade é para alcançar as pessoas. É uma oferta para as pessoas, pois, rejeitando o pensamento natural, a maneira de viver, nós trabalhamos em favor das vidas para que possam conhecer o Pai e conhecer da sua vontade. Por isso, nós não podemos nos associar, não podemos ser coniventes com a prática do pecado. Devemos sim, aquele que é irmão, que diz que é irmão, nós devemos exortar, corrigir e conduzir ao conhecimento do Pai. A gente precisa entender isso, compreender isso e fazer e viver a vontade do Pai. Que a gente possa entender isso, compreender o querer do Senhor e viver segundo o seu desejo, a sua vontade. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.